E aí, galera, mais um vexame do Flamengo na temporada, né? E após a parada da data FIFA, o Flamengo volta a jogar, né? Joga contra a equipe do Bragantino e leva uma goleada 4-0, né? Que poderia até ser maior se não fosse o goleiro Matheus Cunha, né? O Flamengo jogando muito mal. O Sampaoli mais uma vez aí fazendo algumas improvisações. Léo Pereira jogando de lateral esquerdo. Cebolinha não tá jogando bem. Everton Ribeiro muito menos. Pedro nem se fala, né? Muito tempo não consegue fazer bons jogos pelo Flamengo e o Bragantino, que não tem nada a ver com isso, né? Jogando em casa, voltou muito bem após essa parada da data FIFA, né? Parece que o Flamengo não adiantou muito o treinamento em dois períodos, né? O Flamengo voltou cansado, como sempre, né? Os jogadores aí parece que tá ganhando muito pouco, né? Por isso que não consegue entregar dentro de campo, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo, que foi goleado, né? E vamos ver aí o porquê o Flamengo perdeu tão feio assim para a equipe do Bragantino. Boa tarde para você, boa tarde Mário Pereira, Breiler, todos os amigos que estão conosco nesse Sport Center. Eu lembro que durante a parada para essa data FIFA a gente falava tranquilidade no Flamengo, você, o Bruno falavam comigo, tranquilidade, né? Dias de paz, tranquilo e tudo mais. E eu falava, sempre até o próximo jogo, né? A gente nunca sabe. Então o próximo jogo chegou e já deu aquela bela de uma chacoalhada no Flamengo. Aquela tranquilidade de 10 jogos foi para o espaço, 4-0 de uma maneira assustadora até. O Flamengo se reapresentou depois dessa paralisação. Foram 7 dias de trabalho, 3 de folga. O Flamengo poupou o Gabigol para trabalhar. Poupou, na verdade, que ele ainda precisava se recuperar um pouquinho mais da lesão no quadríceps. O Pedro ainda voltando ali da viagem na seleção, comandando o ataque, mas não deu certo. Não deu certo, segurou o Ayrton Lucas, segurou o Pulgar também, mas não deu certo o que o Flamengo apresentou. E o Sampaoli, durante essa parada da data FIFA, ele falava bastante sobre a questão do amor à bola, o amor à bola, ter até controle do jogo e tudo mais. E ontem o que a gente pôde observar logo depois da partida foi um Sampaoli meio atônito, observando o horizonte mesmo, olhando para o nada, tentando encontrar explicações. E isso ficou muito claro nas palavras do Sampaoli. Ele tentava buscar algum tipo de explicação e a gente acompanha agora ele falando até em passividade mesmo de um Flamengo que não competiu na sua volta depois da data FIFA. Vamos acompanhar o Sampaoli agora. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim. Sinceramente, analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo en campo. O sea, analizar es difícil cuando acontece eso. Otimi tiene que reagir rápido, mas venía de 10 juegos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a pasividad de Otimi me preocupa mucho, porque más allá de un análisis colectivo, posicional o de jugadores, que es mi responsabilidad también, hay algo que Otimi tiene que rever. A Torcida tendrá el derecho de reclamar una actuación como esta, porque algo que ni la Torcida ni el clube merece. E a gente tem uma tela, Pedro, com como o São Paulo lidou com goleadas sofridas no Brasil, né? O técnico perdeu 6 jogos por 3 ou mais gols de diferença, 6% ali do total dele no Brasil. Aquele jogo que a gente já citou do Ituano contra o Santos, depois ele ficou 9 jogos sem derrota. O Botafogo de Ribeirão Preto também, que venceu o Santos por 4-0, e aí nos 7 jogos seguintes perdeu 2, venceu 4, empatou 1. O Palmeiras 4-0 no Santos. Nos jogos seguintes ele só voltou a perder uma vez só. Santos e Grêmio, depois ele ficou 6 jogos sem derrotas. Aí o Atlético e Palmeiras, nos 7 jogos seguintes, teve apenas uma derrota e o Atlético venceu por 4-0 o Flamengo. E São Paulo e Atlético, quando perdeu por 3-0, depois ele ficou nos 7 jogos seguintes, ele só perdeu mais uma. Porque a gente tem que falar sobre... Porque o torcedor, hoje, ele olha para a sequência, ele pensa, caramba, a gente perdeu de 4-0, depois de uma parada da data FIFA, como a gente brincava com o Pedro, que estava tudo até muito calmo, né, pro torcedor nesse sentido. Mas e agora? Essa é uma regra? É um Flamengo que vai sempre oscilar?
A gente pegou um histórico do São Paulo que mostra que depois ele equilibra. Mas há quanto tempo o Flamengo está esperando esse equilíbrio também de outros comandantes, que pouco tem a ver com o São Paulo? Foi surpreendente essa goleada do Red Bull Bragantino, uma derrota assim, porque o Flamengo vinha numa curva apontando para cima. Foram 10 jogos sem perder, 5 vitórias consecutivas, um time mais encaixado, com uma identidade. Então a gente esperava até um Flamengo bastante diferente do que a gente viu, e o São Paulo tem razão ao reclamar da intensidade, um Flamengo muito abaixo, fisicamente também não conseguiu acompanhar o ritmo do Red Bull Bragantino, mas eu vejo que o São Paulo pode lidar com isso de uma forma consciente, madura, blindando o elenco, mas é diferente no Santos tomar uma goleada, mesmo no Campeonato Paulista, porque ali era um trabalho de reconstrução no Santos. Embora o time tenha sido vice-campeão brasileiro naquele ano, em 2019, não tinha um dos melhores elencos do país, como tem o Flamengo. Então, naturalmente, uma goleada como essa vai despertar uma repercussão maior, uma chiadeira maior, e ele precisa lidar com esse cenário de pressão daqui para frente. Foi um ponto fora da curva, Mari? Então, eu até estava buscando aqui para ver possíveis outras goleadas que o Flamengo sofreu, 4-1 para o Fluminense, né, que a gente não pode deixar de esquecer. Por isso que, para mim, o resultado ontem, ele diz mais sobre o Flamengo dessa temporada do que sobre o time do Sampaoli, que inevitavelmente em algum momento sofre uma goleada. Como assim? Porque essa crescente, ela realmente estava acontecendo, como o Breiler falou. O Sampaoli estava cada vez mais conseguindo encaixar a sua maneira de futebol, sua maneira de ver o jogo com esse elenco. Mas era mais resultado ou atuação? A gente via atuações melhores? Eu acho que estava melhorando, Tá. eu acho que estava conseguindo entregar pro próprio Sampaoli o que ele imaginava, né? O que ele buscava, até depois dar uma entrevista falando que é um técnico que não abre mão da bola, enfim, dessa intensidade. Ele conseguiu encontrar jogadores capazes de responder nessa maneira dele jogar, com o Gerson indo muito bem. E aí, quando a gente pega a escalação de ontem, assim, ele não inventa tanto, né? Claro que tem o Léo Pereira pela esquerda, para fazer aquele lado... Sentiram muita falta do O Everton Pulgar. Cebolinha, sem o Pulgar, mas, com o Thiago Maia, com o Gerson. Olha o time do Flamengo. E é um time que não muda tanto no papel dessa atual temporada, que já mostrou esse tipo de comportamento em campo. Em que não entrega, em que baixa intensidade, em que é envolvido pelo adversário, em que não consegue recuperar a bola, em que não consegue criar muitas jogadas capazes de afetar o adversário. Então, para mim, se a gente pega no recorte, o torcedor que não acompanha tanto, viu lá, era o São Paulo e pensar, não, mas os times do São Paulo, realmente isso acontece, como a gente mostrou na tela. Mas vem desse Flamengo, o histórico desse Flamengo da atual temporada, é um Flamengo que já mostrou esse tipo de comportamento, que já mostrou essa oscilação dentro do jogo, que já mostrou essa apatia, que já deixou o torcedor O Alcas irritado. lá na Libertadores. Exatamente, Vitor o Pereira. torcedor já questionou. Vitor Pereira reclamava muito. O comportamento dele, pô, mas assim, não tá jogando, tá sem vontade, não tá conseguindo desempenhar. Então, pra mim, diz muito mais sobre esse Flamengo do que sobre o time de São Paulo. Ô Pedro, a bronca após o jogo, ela fica maior pelo quê? Em cima dos jogadores, pela falta de intensidade, fica muito em cima do mérito do Red Bull Bragantino, ficou maior em cima do Jorge Sampaoli pelos 10 dias de trabalho, as mudanças e como o time se portou em campo. Coloca a parcela aí nos potinhos de cada um. Mari, a bronca de torcedor fica generalizada, né? Num momento como esse. O time toma 1, toma 2, toma 3, aí leva o 4. Podia ter levado bem mais nessa partida. Há queixas em relação ao que o Sampaoli pode ter feito ou não, mas como a Mari disse aí, não foram mudanças profundas assim, mudanças táticas que ele poderia ter destroçado completamente, desfigurado o time para essa partida. O que chamou muita atenção foi, de novo, esse desplugar que o Flamengo teve mais uma vez, igual em outras partidas. Não competiu, o Flamengo simplesmente não competiu. E acho que eu chamei a atenção, o Sampaoli parecia muito surpreso mesmo, genuinamente surpreso na coletiva de imprensa, quando ele fala que o time não entrou em campo, não venceu duelos. Principalmente, ele parecia não entender de fato o que estava acontecendo. Isso me parece caminhar para um problema mais estrutural
do Flamengo, não só com o Sampaoli, era com o Vitor Pereira, já foi também em alguns momentos com o Dorival, o Rogério Ceni. Se você for caminhar com vários treinadores, isso acontece. O Flamengo que despluga em determinados momentos e aí consegue, em algumas faixas da temporada, ter esse alto índice de competitividade. Teve nesses 10 jogos aí e, de repente, numa parada, ele se desmobiliza completamente. Então, é uma cobrança mesmo estrutural. O que o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, pode fazer nesse sentido para mobilizar completamente o departamento de futebol? O presidente Rodolfo Landim, são as dúvidas que ficam nesse momento, uma cobrança mais forte para que o Flamengo não saia dos eixos tão facilmente assim. O Pedro, e sempre que o Flamengo tem um tropeço como esse, as viúvas do Jorge Jesus aparecem. Olha o JJ, olha o Jesus está no mercado. Não! Exato. E eu quero perguntar justamente para o Pedro, que ele já cansou de escutar essa história, mas até para mostrar para o torcedor do Flamengo como eu imagino que seja muito improvável um retorno do Sampaoli do Jesus diante de um trabalho que promete como o do Sampaoli. Mas internamente hoje, qual é o prestígio do trabalho do Sampaoli e como a diretoria também, Pedro, ficou sentida, com razão, pelas negativas do Jorge Jesus nas últimas sondagens? O sentimento, Breler, com o Jorge Jesus tem sempre uma grande rusga, assim, em relação às negativas do Jorge Jesus de, enfim, não atender aos chamados do Flamengo, se ele principalmente atendeu ao chamado do Benfica lá atrás, quando tinha renovado com o Flamengo há um mês. Isso é muito claro, isso sempre fica muito explícito. E o Flamengo tentou nessa última vez aí, quem sabe, talvez cogitar esperar o Jorge Jesus, mas nem esse sinal muito claro ele deu. Então o Flamengo hoje não cogita essa possibilidade de Jorge Jesus, mesmo com ele livre, está bem satisfeito com o Sampaoli, está bem com um objetivo traçado de manter esse treinador, não vê essa situação, mas obviamente é o eterno fantasma do Flamengo. O fantasma do Jorge Jesus só vai ser dissipado mesmo no dia que ele retornar ao Flamengo e aí ele tiver novamente um estrondoso sucesso, ou então ele tiver um fracasso retumbante, e aí isso aí vai se dissipar. E ainda mais com ele livre no mercado, uma hora ou outra, se o Flamengo não tiver um sucesso como ontem, alguém pode falar, se os sucessos não voltarem, isso pode se acumular. Mas nesse momento, não acredito, o Flamengo está com outras prioridades na temporada, mas como disse o Sampaoli na coletiva mesmo, tem que reagir e rápido, e é domingo contra o Santos na Vila, 18h30. Porque, pelo que a gente tem trazido e vocês têm analisado e a gente tem avaliado, não é necessariamente um problema de sistema tático, né? A gente está falando, às vezes, de apatia, às vezes de apagão, às vezes de parte física, que não necessariamente diz sobre o treinador ter botado 5 zagueiros e 2 centroavantes juntos, né, Mari? Exatamente. E ontem ficou claro isso, né? Até a própria entrevista do Davi Luiz depois da partida falou, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Eles foram muito superiores e o Flamengo aceitou estar nesse momento, né? E acho que a gente consegue perceber a falta de mobilização mesmo, de recuperação, porque a intensidade do Red Bull Bragantino, ela não foi por um determinado período. Não é, né, que o jogo foi disputado primeiro tempo, 10 primeiros 15 minutos. Desligou no intervalo, enfim. Não, o Flamengo ele foi envolvido desde o início e assim, não conseguiu depois. Foi recuando cada vez mais, foi permitindo o Red Bull Bragantino a criar as jogadas, se sentindo muito bem. Num dia espetacular do Red Bull Bragantino, é um trabalho que está acontecendo, é uma intensidade, um volume, as jogadas muito bem trabalhadas, triangulações pelos lados. É um time que tem um potencial de chute de média e longa distância com, assim, 3, 4 jogadores que pegam muito bem na bola. Então, o Flamengo foi recuando, já é um time que não tem tanta capacidade, né, dessa marcação de morder e acelerar, e aí acabou do jeito que foi. Na entrevista coletiva, né, o Sampaoli ele até foi questionado pela palavra, eu estava até pegando certinho aspas aqui, certinha, para passar, que o Everton Ribeiro, no intervalo, ele disse que o time não estava se ajudando, não se ajudava. E aí o Sampaoli falou, para mim o problema foi no jogo coletivo. Normalmente, quando um time não joga coletivamente, sofre. O time não jogou, o Bragantino foi melhor. Normalmente acontece o que aconteceu. Porque isso não é sobre um jogador estar mal. A Wesley ter escorregado e perdido a bola, né, Breiler? Parece algo muito mais de funcionalidade, eu usei a palavra orgânica aqui, né? Que o jogo não é aquela que o cara toca e sabe quando tá vindo ali, que tá vindo para cá, que sabe como sair da pressão. Não tá funcionando assim, né? Exato. O Flamengo ainda não tem esse modo automático que a gente costuma ver em muitas equipes do Sampaoli.
É um recorte de início de trabalho. Muita gente, poxa, mas início de trabalho, olha o tempo. Não, o Sampaoli pegou no meio da temporada, até conseguir dar sua cara à equipe, até isso estabilizar, tende a demorar, ainda mais num Flamengo que perdeu para o Maringá, pecando em passividade. Um Flamengo que no jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, mesmo diante de um adversário com menos qualidade técnica, no segundo tempo quase não viu a cor da bola. Então, isso mostra também que há uma... Corinthians naquele último minuto... Também, exato. Então, são várias amostras na temporada de que há uma responsabilidade grande também dos jogadores. Ontem, muitos erros individuais, novamente. Thiago Maia pecando, vacilando numa bola aérea. O Wesley 2 vezes errando em saída de bola. O único que se salvou ontem foi o Matheus Cunha e sofreu quatro gols, que ele não teve responsabilidade. Então é um Flamengo abaixo, individualmente também, que ajuda a explicar o coletivo com dificuldade de andar em alguns momentos. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center. Tá? Hoje não tem ninguém de folga, né? Não, tem folga não. Mais tarde, reapresentação no Ninho do Urubu, talvez até entre mais num treino noturno. E aí depois a delegação, nesse fim de semana, vai para Santos para o jogo dos portões fechados. Já que o Santos foi punido, então o Flamengo vai ter enfrentar o Santos sem torcida, mas já pressionado já depois desse 4-0 no retorno aí. Não tá fácil para nenhum dos dois lados. Boa, Pedro. Obrigada, viu, pelas informações. E vocês me zoando, Viola aqui rindo da minha cara, que eu falei que eu ia malhar a perna hoje 9 horas da noite. O Flamengo deve ter treino noturno. Tá vendo? É assim que funciona. E folga de sexta-feira só pro Bruno. Galera, a derrota aí foi dura pro Flamengo, né? Poderia perder por 1-0, até entenderia, mas 4-0 e fora o baile. Foi 4-0 e fora o baile. Bragantino voltou muito bem. Fisicamente, sobrou em campo. Você vê que tem jogadores do Flamengo que não dá mais. Eu não consigo entender, até agora eu não entendo o porquê o Sampaoli não coloca o Rodrigo Caio. E não coloca, ele já deixou bem nítido que os 3 zagueiros dele é Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Mesmo o Davi Luiz não estando numa fase boa, ele não dá oportunidade a outro zagueiro. Não dá. O time, ele já definiu que são esses caras que ele quer usar. Assim, eu não me recordo do Sampaoli ter utilizado o Rodrigo Caio ainda. Eu não lembro. Desde a chegada dele, eu não lembro de ver o Rodrigo Caio entrando no time do Flamengo. Até agora eu não lembro. Entendeu? Se entrou... Entendeu? Foi muito pouco, porque ele não dá oportunidade a esses jogadores. Tem outros jogadores também que ele não dá oportunidade. Entendeu? Tá bem esquisito isso aí. Eu acho que ele tem que rodar um pouquinho mais esse time. Entendeu? Mostrar que os caras não são absolutos também na defesa. Entendeu? Se o cara voltou, tá fisicamente, tá bom pra jogar. Então tem que botar pra jogar também. Tem que botar pra jogar. Entendeu? Aí tá bem esquisito aí essa situação do Flamengo, né? O Flamengo voltou essa data FIFA muito mal, né? Eu pensava que o Flamengo vai voltar voando, né? Treinamento em 2 turnos, né? Isso daí significa que a equipe vai estar muito bem, vai se fortalecer fisicamente. O time do Flamengo volta cansado, né? Parece que o treino parece que é um jogo, entendeu? O treino do Flamengo parece um jogo e o jogo parece um treino. Entendeu? Não dá pra entender isso. Não dá, e o São Paulo tem que abrir o olho. Tem que resolver esses problemas que tem no Flamengo, que até agora Vitor Pereira não resolveu. E agora ele vai ter que tentar resolver do lado do Flamengo. Entendeu? Ele tem que resolver. Tem até o final do ano aí, porque o Flamengo agora não é hora de relaxar, não. O Flamengo tem Libertadores, Copa do Brasil, ainda tem Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo continuar entrando em campo assim desse jeito, ficando cansado no segundo tempo, o Flamengo não vai arrumar nada nas competições, que o Flamengo não ganhou nada ainda esse ano. Um time desse era no mínimo para ganhar um título. Nem o Campeonato Carioca o Flamengo ganhou. Você imagina Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Vai ser complicada a situação aí do time do Flamengo. O Flamengo ainda tem decisão complicada na Libertadores, né? Não está classificado ainda, né? Precisa vencer seus jogos, né? E o Bragantino, né? O Bragantino aí subindo de produção nessa vitória, coloca o Bragantino muito bem no Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai subindo aí na tabela, vai chegando na 10ª colocação e agora está a 2 pontos atrás do Flamengo. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.